programa de hoje é relacionado com perguntas da turma que me assiste aqui. Eu estou muito contente. Eu trouxe hoje para a gente conversar com a doutora Ângela. Essa menina aqui é advogada, embora ela tenha cara de ter 15 anos, ela já conhece bem o direito lá e ela defende muito as mulheres com todo tipo de garra possível e crianças. E eu trouxe ela para uma situação importante aqui. A gente fala muito de criança especial, né? E criança especial tem muitas extensões de criança especial. Tem desde aquela que nasce com problema de retardo lá, tem aquelas especiais que já precisa receber, inclusive até aquele dinheiro que vem, como é que é o nome, filha? LOAS. O LOAS, né? Mas a gente hoje nós vamos conversar aqui com uma das pessoas que me assistem, ela pediu, são as crianças... Com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, essas crianças para mim são tudo gênio, de verdade. Porque elas parecem muito com aquele pintor lá que escrevia pelo inverso. Mas, na verdade, a gente tem que entender isso daqui. E o déficit de atenção dela, às vezes, necessita uma pessoa junto lá para poder ajudar, né, filha? E a minha filha é especial nisso, porque ela é advogada, é minha filha, que é a doutora Ângela. E ela é legal porque ela mora em Joinville, né? E ela está aqui hoje. Mas a gente queria que ela voltasse para São Paulo para interagir aqui e trabalhar aqui direto, porque lá em Joinville é tudo muito devagar. Vai, Ângela, começa. Bom, então, a gente vai falar sobre o transtorno de déficit de atenção, que pode vir junto com a hiperatividade. Não é considerado deficiência, é um transtorno neurobiológico, o que significa que a criança que nasce assim, ela vai ter que aprender a conviver com isso. Não é uma deficiência, não existe nenhuma legislação para apoiar essa criança. Geralmente, os pais descobrem na primeira série, na época de alfabetização, a criança não consegue se alfabetizar, ela não consegue manter o foco, não consegue ter atenção. E qual que é o tratamento disso? É uma equipe multidisciplinar, tanto para diagnosticar como para tratar. A criança precisa de psiquiatra, psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e um neurologista responsável. Além de todas essas terapias, muitas vezes ainda necessita de medicamento, que é o que nós conhecemos bastante tempo, a Ritalina. Existe a Ritalina convencional, que as mães conseguem retirar no SUS, só que é uma Ritalina de efeito curto. Então, é muito comum a criança toma uma Ritalina pela manhã e a mãe tem que mandar uma cartinha para a escola, e chegando lá a criança tem que tomar um outro medicamento. E existe a Ritalina de longa duração, que tem a Ritalina mesmo, o Venvance e o Concerta, que são medicamentos que duram o dia inteiro, mas a criança, o valor dele financeiro é muito alto. E, geralmente, os estados não conseguem provisionar isso para tantas famílias. Existem algumas que entram com ação e conseguem, mas uma grande maioria não consegue esse medicamento. E quanto custa esse medicamento? De R$200 a R$350 por mês. Por mês? Por mês. Mas toma uma série de injeção? O que é? Não, é um medicação? comprimido por dia. Gente, então é o seguinte, é entrar com ação mesmo. O que a doutora Ângela está falando aqui é que o correto seria tomar essa medicação completa. E não aquela que a gente consegue lá na farmácia de baixo alto custo, que é um remédio paralelo, né? Nem sempre... Não, é uma Ritalina mesmo, mas ele dura 3, 4 horas, então não adianta. Mas nós não somos médicos, hein? Precisa procurar um médico para definir essa situação. Isso, inclusive... Agora, me dá para mim, como é que a gente consegue discernir a criança? Porque eu vou contar para você, quando eu era moleque, eu não estudava direito lá e tomava pau, e meu pai falava que era especial. Então, tenta explicar para eles o que é, porque é ruim a situação. Olha, geralmente, se é só o TDA, se é só o transtorno de déficit de atenção, geralmente no primeiro ano escolar, quando a criança tem muita dificuldade, geralmente se trata de crianças são crianças esforçadas, mas elas não conseguem aprender. Então, a professora já consegue discernir que tem algum problema. E esse transtorno é muito comum, ele vir acompanhado de hiperatividade. Aí a mãe que tem um olhar mais diferenciado, ela já percebe que o filho é hiperativo. É muito comum você ver aquela criança que se joga no chão do supermercado, que berra, que não para de pular um minuto, que assiste televisão de cabeça para baixo, é a criança que tem hiperatividade. Ela assiste de cabeça para baixo, É muito comum. Acha normal? Isso é um relato de muitas mães, a criança assistindo TV de cabeça para baixo. Eu já vi criança assim que tem problema de visão. Qual é o problema em si? Além disso, não enxerga direito. Não, aí é uma questão, do oftalmo. Esse transtorno neurobiológico
só tem a ver com a atenção, a criança não consegue manter o foco, a hiperatividade, e muitas vezes ele está ligado a outros transtornos, chamados de comorbidade. Tem a criança com transtorno opositor desafiador, depressão. Então, tem que tratar. Porque a criança que cresce sem aprender a lidar consigo mesma vai ter muito problema mais pra frente. Vibe Mundial 95 FM.